Efésios capítulo 4. Nós vamos ter por base todos os primeiros versículos de Efésios capítulo 4, mas agora nós vamos ler apenas os versos 13 e 14. Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14. Libera para mim o projetor, por favor. Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Versículo de número 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós queremos te exaltar. Nós queremos te glorificar. Nós estamos entendendo, Senhor, um tempo propício para a ministração do Teu amor, para a ministração do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Atua, Senhor, poderosamente conosco. Fala, Senhor, individualmente a cada um de nós, segundo a necessidade que temos, segundo a Tua vontade, para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos e irmãs? Nós estamos falando nesse tempo sobre unidade. E de certa forma também nós estamos lidando com o aspecto de maturidade. Mas tudo isso tem um preço. Eu queria falar sobre você, sobre o preço da maturidade e sobre o preço também da unidade que nós temos que lidar, que nós temos que arcar com tudo isso na presença do Senhor. E eu queria que nós então estivéssemos completamente abertos àquilo que Deus quer fazer sobre nós. Bom, nesse ano de 2020, nós fomos ministrados desde o dia 4 de janeiro, foi no feriado. Nós fomos sendo ministrados sobre a questão do senta, anda e permanece. Sendo que, para a gente ser bem pedagógico, o senta está lá no capítulo 2, versículo 6 de Efésios, a qual nós estamos assentados nos lugares celestiais. Fala de identidade, fala de posicionamento, fala de algo que nós vamos adquirindo diante do Senhor. O anda está no capítulo de número 4, e principalmente no versículo 1, já nos projeta. A partir de que nós assumimos quem nós somos, nós começamos a andar, nós começamos a produzir segundo Deus quer sobre as nossas vidas. E o permanece, capítulo 6, versículo 13, você vai encontrar a variação dessas palavras nesses 3 trechos. Pois bem, nós lemos o versículo 4, correto? Então nós estamos aonde? Nós estamos no anda, entendendo quem nós somos, entendendo onde nós estamos posicionados, entendendo a nossa identidade. Agora nós somos chamados a produzir. E o aspecto da unidade, o aspecto da maturidade, ele vem a partir daquilo que nós temos clareza de quem somos e aquilo que nós temos que agir diante do Senhor. Então vamos lembrando, há um preço para a tua maturidade, há um preço para a tua unidade. Vamos começar a falar sobre maturidade? Talvez seja das palavras, uns conceitos, que tenha um grande número de definições. Talvez do que eu já busquei, já pesquisei, talvez a maturidade é aquela que encaixa numa grande variação de definição, porque, obviamente, se torna aí um conceito muito amplo. Alguém, um autor ainda desconhecido, diz que maturidade não é quando começamos a falar sobre as coisas grandes, mas é quando nós começamos a entender as coisas pequenas. E entender que nas coisas pequenas nós encontramos também o segredo de muita coisa da nossa vida, alguns detalhes que são extremamente importantes para a nossa vida. Einstein disse o seguinte: a maturidade começa a manifestar-se quando sentimos que a nossa preocupação é maior pelos demais do que por nós mesmos. E talvez, quem sou eu para lidar com aquilo que Einstein disse, mas além de maturidade, seria uma coisa da nossa saúde. Nós temos sido ministrados
principalmente na escola dominical, sobre isso. O nosso conceito de saúde é quando a gente se liberta de nós mesmos, porque o ego nosso ainda é muito grande, as nossas vaidades ainda são muito grandes, a nossa soberba muitas vezes são muito grandes. Mas quando a gente começa a se libertar das nossas próprias necessidades e a gente começa a atender à necessidade dos outros, isso é um conceito de maturidade, isso é um conceito de saúde. O pai, a mãe, pouco antes de serem pais e mães, eles tentam saciar as suas vontades. Mas a partir do que o filho nasce, a nossa projeção agora é atender às necessidades dos nossos filhos. Os nossos instintos lidam com isso. E esse é um teor, isso sim é um indicativo de maturidade que está sendo colocado sobre as nossas vidas. Ainda essa autora diz o seguinte: a maturidade me permite a olhar com menos ilusões sobre a vida, sobre tudo aquilo que nos envolve, aceitar as coisas com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Não é só alcançar. Importa sim quando nós temos a maturidade. É como nós vamos chegar ao ponto que foi projetado. Não basta apenas ir numa linha reta. Muitas vezes a gente precisa ter um outro trilho para que nós possamos alcançar algumas coisas ainda de mais profundidade. Mas eu também quis colocar uma definição própria dentro daquilo tudo que li, que busquei, que entendi da palavra do Senhor. Então, para mim, o conceito de maturidade, ele começa no aspecto de que ele é um processo. Então, todo processo, ele precisa ser inicializado, ele precisa ser cuidado, cultivado, ele precisa ser aprimorado. Então, nós precisamos ter essa clareza, assim como outras coisas que são presentes na vida do cristão, como, por exemplo, a santidade. A maturidade ainda é processo, é processual na vida da gente. A gente ainda está buscando isso. E nesse entendimento do processo, isso não tem a ver com a idade. Porque vamos convir, não olha para a direita nem para a esquerda agora, mas vamos convir que tem gente que já tem uma certa idade e não tem muita maturidade. Vamos convir que algumas pessoas têm pouca idade, mas já aprendeu a ser madura. Então não tem a ver necessariamente com idade. É óbvio que seria natural, quanto mais, eu não vou falar velho, é feio falar essa palavra, né? Quanto mais antigo a gente for, mais propício nós estamos para adquirir, para manifestar a maturidade. Mas vamos também convir que essa não é uma matemática lógica na vida das pessoas. Então, na verdade, não é da idade ou da experiência, mas como cada pessoa aprende sobre as circunstâncias, sobre as situações às quais enfrentou. Porque vamos falar o seguinte: eu posso ter passado muitos problemas na minha vida e isso ter me talhado uma pessoa madura. Como eu posso ter passado diversos problemas na minha vida e eu ter me visto como vítima? E eu não ter aprendido nada. E eu simplesmente estar emocionalmente abatido com todas essas situações. Mas a grande capacidade da maturidade está como eu consigo aprender a cada circunstância, a cada situação, a cada problema até mesmo que eu venha enfrentar. Então, pode-se dizer que uma pessoa é madura quando ela tem a capacidade, e essa capacidade ela é mental, intelectual, mas também, principalmente no nosso caso, ela é espiritual, de manter foco, de manter o equilíbrio, de continuar produzindo, mesmo em meio às dificuldades da vida. Entendeu isso? Uma pessoa madura é aquela que, apesar das suas dificuldades, ela mantém o seu equilíbrio. Ela mantém o foco que lhe foi direcionado. E mesmo nessas dificuldades, ela continua produzindo. Nós somos chamados a produzir. E principalmente quando nós estamos maduros, na nossa mente, nos nossos relacionamentos, no nosso coração, na nossa espiritualidade, a coisa que é mais comum é que nós venhamos a ser produtivos. Então a gente começa a medir o grau da nossa maturidade a partir disso. Sabe uma coisa interessante? Porque por algumas vezes eu já pude pregar sobre esse assunto, sobre maturidade, mas obviamente a gente buscava essa maturidade para um aspecto cristão. Agora, repara nesse texto, versículo 13 que nós lemos, se aparece maturidade cristã, não aparece, não é verdade? Aparece um conceito cru aqui, maturidade. Porque muitas vezes a gente isola a questão espiritual
da vida cotidiana e acha que isso é natural. Paulo não faz isso aqui. Ele entende que a maturidade ela é completa. Assim como nós entendemos a dimensão de corpo, alma e espírito, também a nossa maturidade ela tem que envolver todos os aspectos. Não adianta eu falar que eu sou maduro espiritualmente, mas nos relacionamentos eu sou um menino. Não adianta eu dizer que eu sou maduro nas minhas relações e espiritualmente eu fraquejo em cada uma das situações. É o mesmo conceito de que nós temos trabalhado de corpo, alma e espírito. A maturidade precisa envolver todo o ser. Precisa envolver todas as áreas da nossa vida, para que nós sejamos aquilo que Deus, aquilo que Cristo espera de cada uma das nossas vidas. Então esse conceito de maturidade é muito importante. Mas a maturidade, ela também redunda em algumas coisas muito boas, muito profundas, algo muito grande a qual nós temos que lidar. Porque, por exemplo, uma pessoa que adquire maturidade, ela está na melhor fase da sua vida. Vou olhar para os adolescentes, porque há um tempo atrás eles disseram que a melhor fase da vida era a deles. Que bom que eles acham isso. Mas eu também falei isso para eles, né? Que o melhor do que o bom, é entender que a adolescência é legal, é bacana, mas tem uma fase da maturidade que ela é melhor. Porque quando a gente ainda é imaturo, e não há nenhum problema se a gente tem a idade para isso, em ser imaturo, a gente sonha. Eu sonho em fazer uma viagem. Eu sonho em comer tal coisa. Eu sonho em comprar, adquirir um automóvel. Quando a gente é maduro, a gente não sonha, a gente planeja. A gente tem um dinheirinho, tem que ter alguma coisa, tem que fazer, já trabalha, já produz. Então a gente começa a planejar. Tal ano eu vou fazer uma viagem. Em tal tempo vou adquirir um carro, vou adquirir uma casa. Então o planejamento é diferente do sonho. O sonho ainda é uma expectativa muito grande. Eu quero incentivar que vocês sonhem. Mas o planejamento já é algo mais concreto. Não fica num mundo de coisas muito distantes de nós, já fica uma coisa um pouco mais próxima. Então nós precisamos entender que é a melhor fase das nossas vidas, em que a gente tem, principalmente, não só mais a clareza daquilo que acontece conosco, mas a gente já começa, ou deveria começar a se alegrar com aquilo que acontece com os nossos filhos, com o sucesso dos nossos filhos, para alguns aqui, com o sucesso dos seus netos, para outros que essa semana, os bisnetos, tiveram bisnetos aí, são tudo parte de um processo a qual nós vamos usufruindo daquilo que Deus trabalhou no nosso coração. Então nós precisamos ter essa clareza. A maturidade é sim a melhor fase da vida. Até porque é nesse momento que nós temos o ápice da nossa produtividade. Não é? Se toda planta, toda a natureza demonstra isso. Que a gente começa a produzir quando a gente já tem a clareza da nossa produtividade, daquilo que nós estamos nesse ápice, na nossa maturidade. É ali que você pensa que uma planta vai produzir os seus melhores frutos. E quando você então já passou por muitas coisas, quando você já encontrou a sua maturidade, seja em que área for, também você precisa produzir. Profissionalmente é assim, se espera que você produza no seu ápice. Espera-se que você também tenha algum comportamento mais adequado quando você já tem uma certa idade. Então tudo isso é muito importante. Além disso, é nessa fase que a gente é, ou deveria ser. A gente é ou deveria ser? Bom, vamos colocar que a gente é. Que a gente é emocionalmente mais forte. Porque, de novo, a gente já passou por muitas situações. E também é espiritualmente mais consolidado. É a fase que a gente não fica mais especulando sobre fé. A gente já tem clareza da nossa identidade. Eu não fico procurando aonde eu vou me encaixar. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Essa é a maturidade espiritual que nos espera, que nos aproxima. A gente já não mais está focado no oba-oba que diversas vezes acontece, mas nós já estamos focados naquilo que a palavra de Deus projeta para nós, porque nós sabemos que tudo passa, menos a palavra de Deus. Nós sabemos que tudo tem os seus altos e baixos da vida emotiva, mas aquilo que é verdade proferido na palavra de Deus, isso não passa, isso é real, isso é consolidado, isso é fortificado nas nossas vidas. Meu Deus do céu. A gente é maduro, quando a gente é bem maduro, a gente aprende a ouvir não. Quando a gente é imaturo,
a gente ouve não, o que a gente faz? Quando a gente é maduro, a gente aprende a ouvir não. Aprende a ouvir não do pai, da mãe, do amigo, do patrão, de Deus. A gente aprende a ter não. Porque a vida não é assim. A vida não é assim. Nós precisamos aprender a lidar com os nãos. Então, dependendo da forma que eu recebo os nãos, também demonstra a minha maturidade. Também demonstra a capacidade que eu tenho de lidar com cada um dessas questões da vida. E isso é muito importante, nós temos essa clareza. E aí, tem-se uma percepção mais profunda da vida. Geralmente, as pessoas mais velhas, que já viveram bastante, já têm algumas coisas para elas já são fúteis, elas já aprenderam que algumas coisas realmente são fúteis, não apenas de conceito, mas ela consegue medir valor das coisas e valor das pessoas, ela consegue colocar, pontuar isso da forma correta a cada um desses momentos, então ela começa a ter uma percepção mais clara da vida. Ela percebe que tem coisa que perdeu tempo e não deve mais perder tempo com aquelas situações, e existem coisas que ela deveria valorizar e ela começa a valorizar plenamente. Isso tudo é fruto da maturidade. E por fim, até o paladar começa a ficar aprimorado. Quando a gente é adolescente, ontem teve um negócio aqui, muito bom aliás, né? Quero até já agradecer quem nos abençoou de uma forma ou de outra. Quando nós fomos planejar o que nós vamos comer depois do culto de sábado, o que vocês acham que os adolescentes pediram? Cachorro quente. Eu já não estou mais nessa fase do cachorro quente. Para mim uma saladinha de rúcula com tomate seco, não, estou brincando, também não é assim. Mas eu gosto de rúcula de verdade. Porque quando a gente é mais novo, tudo que a gente quer é doce, é alguma coisa que dá uma sensação agradável ao paladar, não é assim? Com o tempo, a gente começa a apreciar até o amargo. É difícil ter crianças, eu sei que existem, mas é difícil ter crianças que gostam de café. Mas quando a gente fica adulto, a gente começa a apreciar o café pelo amargor, que é uma coisa que na cabeça das crianças não entra. Então até o nosso paladar muda. A gente começa a degustar as coisas, a gente começa a degustar um livro, um acontecimento, a gente não quer só o fim, a gente não quer só saber como terminou, a gente quer assistir. Eu não sei porque minha mulher implica lá em casa, eu não posso ficar falando muito dela, senão depois o negócio se complica. Mas ela implica comigo, porque quando o Flamengo ganha, eu vou assistir a reprise. Porque eu quero saber como foi, não me interessa só o resultado. Eu quero saber como foi. Eu sei que isso é coisa de quem está ficando meio velho, né? Isso quem já está passando lá do ponto. Mas a questão é que é importante saber como as coisas aconteceram e não apenas o fim de todas as situações. Eu estava lendo uma coisa interessante sobre Pelé. O Pelé diz que em 1970, quando o Brasil foi tricampeão, fizeram a pergunta assim para o Pelé. Pelé já tinha sido campeão anteriormente. Pergunta: Pelé, o que foi diferente agora em 70? Você está cansando mais? Você cansa mais hoje para as vitórias do que você em 58? Ele disse: não. Daí o cara, a pergunta não o satisfez, né? Ele queria já uma resposta pronta, já tentou adivinhar a resposta. Ele disse: como assim? Lá em 58 você tinha 17 anos. Ele disse assim: pois bem, quando eu tinha 17 anos eu ainda não sabia dosar os meus piques, não sabia os atalhos do campo, não sabia como ir, qual jogada eu podia ir, qual não podia ir. Agora, já passado 12 anos, então eu tenho mais condições, eu tenho mais habilidade em me cansar menos. E não é assim? Quando a gente começa a ter uma certa idade, começa a passar, a gente tenta procurar algumas formas de a gente cansar menos, e isso também é fruto de uma maturidade. Isso é fruto de algo que Deus vai colocando no nosso coração e nós vamos aprendendo a desenvolver tudo isso. O fato é que a maturidade é uma coisa muito boa, muito importante. Mas o problema, meus irmãos e irmãs, é que a maturidade tem um preço. Tem um preço. Quanto você está disposto a pagar pela tua maturidade? Quanto você está disposto a lidar com tudo isso para que você se alcance nessa condição de maturidade? E aí eu confesso para você que eu descobri na Bíblia algo diferente daquilo que eu estava imaginando, porque o nosso assunto principal é a unidade, e eu estava entendendo
que só é possível a unidade para aqueles que são maduros. Eu construí uma forma de pensar, imaginando que a unidade era só para aqueles que estavam sendo amadurecidos. Mas quando eu, então, fui entender o processo bíblico, eu vi uma diferença. Olha aí o texto bíblico no versículo de número 13. Primeiro vem a unidade, depois vem a maturidade. É como se o texto está bem organizado, fosse uma escada. Então vamos alcançar a unidade, para que todos venham alcançar a unidade, para que depois venham alcançar a maturidade, até o ponto de encontrar aquilo que Cristo é. Olha que interessante isso. Entende que a maturidade, ela é importantíssima, ela tem um preço a ser pago que está na unidade. Mas por que isso? Porque, inclusive, o pastor Marcos falou hoje pela manhã, e é uma verdade, que todo mundo sabe que unidade é bom. A gente fala isso. Unidade faz a força. União faz a força, faz açúcar também. Virou até piada. Mas é tão difícil colocar a unidade em prática. A começar no ambiente do casamento. Eita, começou a complicar. No ambiente do casamento, é o primeiro ambiente de unidade que a gente começa. Onde um casal, duas pessoas diferentes, de diferentes criações, de diferentes vontades, de diferentes experiências, às vezes de diferentes credos, vão agora buscar alguma coisa para ser um. Numa técnica de ministração sobre o casamento, a gente trabalha assim que o casamento precisa ser trabalhado a três. Ele, ela e o casal. É completamente diferente. Cada um tem a sua peculiaridade e sua particularidade, mas também tem o ambiente de ser um, de um mesmo propósito, de uma mesma busca. E isso é completamente diferente. Então, o grande aspecto da unidade é que ela é moldada, que ela é trabalhada em cima de relacionamento. E a pergunta é: relacionamento é fácil? Sim ou não? Relacionamento conjugal é fácil? É maravilhoso, é bom, quando está tudo certo, maravilhoso, não é? Mas é difícil, se a gente começou errado, se a gente não se precaveu de algumas circunstâncias, isso se torna cada vez mais complexo. Mas a gente precisa sempre entender o agir de Deus, o poder de Deus para transformar, para nos guiar, para direcionar. Mas vamos ampliar isso. Viver em família, que agora não é só o casal, é fácil? Não é. Quem tem pai, quem é pai e tem filho adolescente, sabe que é um desafio. Um desafio louco, né? Complicado. E bom também, mas é difícil. A gente tem lá, cada um deles tem os temperamentos, as direções, tudo isso também a gente precisa ter o cuidado, a gente precisa lidar. E na verdade é porque, menos por eles, mas mais por nós que somos pais. Porque os adolescentes, mudam-se os lugares, os tempos, hoje tem celular, mas são tudo iguais. Estou falando nessas questões dessas relações, né? Eu também tinha as minhas questões, mas é a primeira vez que eu sou pai de adolescente. E agora, como que eu lido? Então é muito mais por mim do que por eles. Eles estão dentro do ambiente absolutamente normal deles, então eu preciso entender, preciso compreender. Então é um desafio. O viver em igreja também é complexo. Eu tinha planejado fazer um levantamento para vocês, uma hora eu vou fazer isso. De todas as igrejas que o apóstolo Paulo fundou e pastoreou, tem umas dificuldades, tem umas coisas que estavam envolvendo aquela igreja que você vai assustar quando vê. Então ele também tinha suas dificuldades, mesmo assim essas igrejas, essas pessoas foram abençoadas. Então não adianta a gente ficar fingindo e passar essa ideia, porque também a gente trabalha muito nessa clareza aqui. Nós sabemos que a igreja não é perfeita, nunca vai ser perfeita. Aliás, ela vai ser perfeita um dia, mas não vai ser aqui. Então quando a gente for muito perfeita, a gente vai ter que subir. E não é perfeita, não é por causa da administração, da teologia, do pastor, de quem canta, de quem toca. É porque, gente, é por cada uma das nossas vidas. Então daí, essa questão fica muito forte.
Mas é interessante também que quando ele coloca essa escadinha, ele coloca lá a unidade, a maturidade, e ele diz até o ponto. Lá no versículo de número 14 diz assim, até o ponto que todos, e complicou ainda mais, porque se fosse só alguns, seria mais fácil, concorda comigo? Mas diz que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que é a medida da plenitude de Cristo? Pensa um pouquinho aí. O que seria a medida da plenitude de Cristo? Aonde que Jesus Cristo se tornou pleno para nós? Cristo Jesus se tornou pleno para as nossas vidas? Na cruz. E na cruz, já nela ele diz, Senhor, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia cumpre-se a tua vontade. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Vocês não vão entender o que eu vou fazer agora, mas um dia vocês vão compreender. Ou seja, lá na cruz, aquilo que Jesus estava projetando para a cruz, era o fato que ele saía dele mesmo, saía das suas próprias vontades, para que nós pudéssemos ser libertos e sermos completamente restaurados. Então, quando a Bíblia nos chama a plenitude de Cristo, é a exata dimensão em que eu não vou mais buscar exclusivamente as minhas vontades, satisfazer o meu ego, mas é a condição de que eu vou poder ser bênção na vida de outras pessoas. E por aí a gente começa a medir se eu sou ou não sou maduro, se eu sou ou não sou espiritualmente chegando a essa condição da maturidade. À medida que a minha preocupação seja abençoar a vida de outras pessoas. Por alguns momentos eu já passei por isso. Hoje, como pastor, as pessoas olham para mim como tudo resolvido. Mas, eu sei que alguns participaram desse momento, mas quando eu fui chamado, e hoje pela manhã eu fui entrevistado pelas crianças, e a pergunta das crianças foi assim, e da professora foi, pastor, como que foi quando você teve o chamado? O que você sentiu? E aí eu não podia mentir. Eu ia falar assim, muita alegria, mas na verdade o que eu mais senti foi medo. Eu tenho que deixar tudo o que eu planejei, eu tenho que deixar tudo o que eu sonhei, para poder agora fazer algo de Deus. E aí eu saí de Vilhena e fui morar 4 anos numa cidade que eu não gosto muito. Não vou nem falar qual é a cidade, mas vocês sabem. Não gosto muito. Tem até gente de lá, né? Não vou nem falar de lá. Eu não gosto muito. Então tem um tempo que eu tive que ficar ali, para depois passar por tudo. Mas hoje chegar num tempo que eu posso dizer com absoluta alegria, foi bom, não me arrependo, foi prazer de Deus, mas foi muito difícil. É difícil quando a gente abre mão dos nossos sonhos, das nossas expectativas e coloca agora a buscar algo que é de bênção para outras pessoas. E entender tudo isso. Então eu imagino aquilo que Cristo quer, e eu de forma alguma chego aos pés de me comparar a essa dimensão. Então Jesus teve essa condição de se entregar pelo povo. E aquilo que o apóstolo Paulo nos chama é chegar a essa condição da plenitude de Cristo sobre nós. Mas o texto segue. Diz, olha o propósito agora. Está muito bem organizado esse texto. Ele diz assim, o propósito é que não sejamos mais como crianças. E aqui está falando da infantilidade das crianças. Em outro trecho, Jesus fala de que nós deveríamos ser como crianças. Levado de um lado para o outro, jogado de um lado para o outro por causa de ventos de doutrina. Eu não sei como você também interpreta, eu acho que nós precisamos ter essa clareza de ter um pensamento próprio, mas eu interpreto a questão de vento de doutrina, se você entender a história, e em algum momento nós vamos poder fazer isso também, que o grande problema da história não está com a teologia. O grande problema não está na interpretação teológica, mas como nós, seres humanos, quisemos fazer a teologia para nós. E em toda a história, o grande problema foi que o ser humano quis fazer Deus, moldar Deus para trazer sobre si. E isso é a idolatria. O principal conceito de idolatria é quando a gente quer colocar Deus na caixinha e que Deus faça as nossas vontades. E vez por outra isso aconteceu. Por exemplo, o povo de Israel foi assim. Ele foi chamado para sair de um lugar que eles estavam lá por causa do seu pecado e ir para Canaã. Mas chegou em algum momento que eles queriam que Deus fizesse as suas próprias vontades. O ego estava tão inflamado, a vontade deles estava tão exacerbada que eles acabaram tentando colocar Deus para si.
Depois a história, fora do texto bíblico, também coloca sobre isso. E nós voltamos a um tempo que hoje as pessoas veem as igrejas, ou veem a vida religiosa como uma forma de saciar a sua necessidade espiritual. Pode ser que muitas pessoas não estejam nas igrejas por causa da cruz, por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Porque quando nós estamos pela cruz, pelo Evangelho, por Cristo, eu me adequo à palavra. Mas muitas vezes, dentro da questão espiritual que habita o nosso ser, o que envolve o nosso ser, nós estamos muito mais preocupados em que isso seja saciado de alguma forma. Então, se me mandarem andar 20 quilômetros de joelho, eu vou, porque isso é mais fácil do que me submeter. Se no dia que eu estou meio fragilizado, eu vou lá e alguém ora por mim, resolve todos os meus problemas, então isso me agrada mais. Se tem um lugar lá que tem uma palavra que tenta curar, que tenta me dar uma direção, que tenta mudar o meu ambiente, então eu vou para isso. E nós estamos também, naquilo que nós estamos falando de um contexto de igreja moderna, que eu não estou falando daquilo que eu acho, eu estou falando daquilo que eu tenho visto, que eu tenho lido, que eu tenho buscado. Que o mais importa, que o grande fundamento da igreja é tentar agradar as pessoas, que as pessoas se sintam bem. É lógico que nós também viemos aqui para nos sentir bem, mas o primeiro que precisa ser glorificado é Jesus, senão a gente constrói um ambiente de idolatria. Então nós estamos tão focados nisso, que até as nossas palavras são desta forma. Por exemplo, eu como pastor, eu nunca fui cobrado, pastor, nós temos que dar mais Bíblia para os nossos filhos. Nós temos que ensinar o metodismo, nós temos que ensinar a história da igreja. Nós temos que ensinar a patrística e escolástica, que são ambientes importantes para a definição da fé. Mas a gente é cobrado para eventos. E eventos são entretenimento. Pergunto para você, um pastor é formado para dar entretenimento ou para dar Bíblia? Entende como isso é muito sério? Que nós estamos vivendo num tempo que é dado entretenimento e as pessoas vão felizes da vida para casa, mas sem nada da palavra. E o que liberta? E qual é a verdade? A verdade está constituída na palavra do Senhor. Então a unidade, a maturidade vai estabelecer sobre nós que nós não sejamos como crianças, procurando ser saciados das nossas vontades. Dá um celular para o seu filho hoje, daqui 6 meses ele vai pedir outro. Porque ele não sabe o valor, ele não sabe ele sabe que vai ter uma evolução de um bem. E às vezes nós também somos meninos, nós não passamos pelo processo relacional. Antigamente nós tínhamos isso como problema dentro do nosso contexto de igreja com o bispo. O pastor passava algum problema com a igreja, o que o bispo fazia? Sacava o pastor. E o que a igreja aprendia? Bom, na hora que o negócio não está bom, então vamos ficar ali porque o bispo vai tirar. Hoje são os membros que fazem isso. A gente não consegue passar pelas crises, a gente não aprende a passar pelas crises, a gente não aprende a passar pelas dificuldades. E como a gente não aprende a passar pelas crises e pelas dificuldades, a gente não amadurece. Mas nós somos chamados a diferente, a ser aquilo que Cristo, que aguentou todo o sofrimento, cusparada na cara, aguentou os açoites e aguentou a cruz por minha causa e por sua causa. Jesus Cristo fez tudo isso. Então nós precisamos fazer uma pergunta de novo. Eu fiz essa pergunta de manhã, então quem veio de manhã já sabe a resposta. Qual é o maior obstáculo para a unidade? Podia mudar essa pergunta, vou mudar. Quem é o maior obstáculo para a unidade? É o diabo? Quem é? Hã? Não, nós não. Quem é? Eu. Porque eu que tenho os meus gostos, eu que tenho minha predileção, eu que tenho a minha vontade que eu quero que impere sobre os outros. Eu que quero que todo mundo seja flamenguista, eu que quero que todo mundo goste do que eu gosto, que todo mundo cante a música que eu cante, que todo mundo ore do jeito que eu oro, que todo mundo pregue do jeito que eu acho que é certo. Então eu acabo colocando esses grandes empecilhos. Então aonde que está o ambiente da transformação? Também sou eu. Eu sou o grande agente de transformação para a unidade, para aquilo que Deus quer sobre a minha vida. Mas há um preço pela unidade. Mas a boa notícia para mim e para você, que esse preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Letícia pregou ontem
João capítulo 17, famosa oração sacerdotal de Jesus, em que em algum momento Jesus diz assim: olha, eu agora me sacrifico para que esse que vão vir, esses que estão aqui e esses que ainda vão crer no teu nome, seja um entre eles, um comigo, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Jesus Cristo pagou o preço para que nós pudéssemos ser um. Então tem um negócio muito sério aqui. Se eu não coopero com a unidade, o que eu estou fazendo? Eu estou invalidando aquilo que Jesus Cristo fez na cruz pela minha vida. Olha como o negócio é muito sério. Quando eu não entendo a unidade que Deus quer para nós, eu acabo invalidando todo o sacrifício de Jesus. Mas aí tem um grande problema, porque nós interpretamos unidade como uniformidade. A gente acha que assim, todo mundo levantar, todo mundo sentar, todo mundo vestir igual, isso é unidade. Isso não é unidade. Unidade é todos para o mesmo foco, para o mesmo fim. Porque dentro de um conceito de unidade nós temos a diversidade. E Deus colocou isso para nós, está à disposição das nossas vidas. Eu não quero que você seja igual a mim. Eu quero que você caminhe para o mesmo objetivo que nós estamos traçando, aliás, que Deus traçou para as nossas vidas. Eu não quero que você copie o jeito de ser do pastor Marcos, eu não quero que você copie o jeito de ser do pastor Dionísio, eu não quero que você copie o jeito do pastor Fábio, da pastora Margarida ou de qualquer outra pessoa. Eu quero que você entenda a tua identidade do Senhor, e entendendo a nossa identidade do Senhor, nós vamos para o mesmo objetivo, o mesmo foco. E isso sim é o que Deus quer para a gente no aspecto da unidade. Mas ainda há uma mudança em nós, porque nós ainda erramos ao entender unidade como uniformidade. E aqui ninguém vai colocar uniforme, porque Deus nos dá a condição dessa diversidade maravilhosa que, aliás, é proporcionada pelo próprio Espírito. Se você tiver vontade de gritar glória a Deus, aleluia, grite. Se você tiver vontade de ficar quietinho, fique. Mas o que um não se incomode com o outro. Que ninguém fique assustado, assombrado, porque alguém está manifestando aquilo que o Espírito trabalha dentro de si. E esse é o ideal, que nós tenhamos uma igreja que possa ter todas as classes sociais. O ideal é que nós tenhamos uma igreja com todas as faixas etárias. O ideal é que nós tenhamos pessoas aqui com as diversas expressões espirituais, dos dons espirituais. É isso que Deus quer para nós. Por isso que Ele vai trabalhar, ide por todo mundo. Começa em Jerusalém, vai à Judéia, a Samaria e até os confins da terra. E aí eu recebi uma ligação esses dias de alguém me perguntando, e não era a Júlia, e era um pastor, perguntou: pastor, como que é esse negócio, qual é a região da Samaria e tal? E eu falei assim: você não vai encontrar a região da Samaria, porque ele está se referindo a povo, não está se referindo à localidade. Daí caiu a ficha, porque é isso mesmo, Deus estava falando de uma abrangência que não era só geográfica, era uma abrangência que Ele levava a todo o povo, a todo o conceito, e nós precisamos entender isso, e a maturidade vai nos levar a isso, mas não antes de passar pelos desafios da unidade que Deus coloca sobre as nossas vidas. Olha o que diz lá em Efésios capítulo 2, 13 a 16. Mas agora em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, ou seja, sem unidade alguma, foram aproximados mediante o sangue, a cruz, por Ele e para a paz, o qual de ombro fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas que em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, reconciliar de Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Quando nós fomos criados, e aí a gente está projetando Gênesis, estava num ambiente, a gente não pode entender, o grande erro que nós ficamos é focados apenas na questão geográfica de novo. Mas mais do que isso, o ambiente descrito do jardim do Éden era a relação com Deus. Por isso, todos os dias Deus ia ter relação com o ser humano. Mas aí houve o pecado. E o pecado, que não era pela nudez, que não era pelo sexo, mas era o egocentrismo humano. Tanto é que o diabo, apesar de não ser culpado, é isso que estimula no ser humano: olha, vocês vão ser iguais a Deus, se comer do fruto que Ele diz para não comer. E a partir disso,
houve separação, o Senhor os expulsou de sua presença. É tão sério isso e é tão importante nós pensarmos por isso, porque imagina aí um pecado que não seja egocêntrico. Consegue imaginar um pecado que não seja egocêntrico? Eu ainda não consegui. Se você pensar, depois você fala para mim, por favor, porque eu ainda não consegui entender um pecado que não seja egocêntrico. E esse egocentrismo rompeu com toda a harmonia do ser humano para com o próprio ser humano, do ser humano com a natureza, e por isso nós sofremos. A natureza geme por causa dos nossos pecados e geme também aguardando a manifestação. E o ser humano acabou tendo um distanciamento do próprio Senhor, e por isso Jesus Cristo veio para nos restaurar, para aniquilar toda a cisão, toda a separação. E por isso Ele estabeleceu um tempo a qual nós vamos poder reinar com Ele, nós vamos poder viver com Ele, um lugar em que pecado algum, em que egocentrismo algum vai subsistir, e nós vamos poder viver com Ele para todo sempre, debaixo da graça e do amor do Senhor. Então você precisa entender o contexto de unidade, que é para a salvação. Nós não estamos falando apenas de comer junto, nós não estamos falando apenas de dar um abraço, meu querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui. Não, é algo muito maior do que isso. É algo que transmite o aspecto da salvação, e nós precisamos ter absolutamente a clareza disso. Bom, mas aí nós chegamos num ponto importante. Nós estamos falando de unidade e de maturidade. Se você prestar bem atenção, esse texto, o texto de Efésios capítulo 4, Paulo apresenta um checklist, uma lista de checagem, para ver se está tudo bem. Eu não sei quantos já fizeram isso ou fazem checklist, ou uma lista de checagem. Quando a gente vai ao supermercado, geralmente a gente faz isso. Eu não sei onde você coloca, mas minha esposa coloca lá na geladeira. Quando lembra que está faltando alguma coisa, vai lá e escreve. Hoje nós já estamos mais modernos. Ninguém mais leva papel no supermercado. Alguns, pelo jeito, levam ainda papel no supermercado. Mas alguns levam lá no celular anotado. Luzia, quando eu pergunto para ela o que está faltando para o culto da madrugada no café, ela me manda lá no WhatsApp, e aí eu vou ticando. Comprei leite, tique. Comprei as frutas, tique. E isso que é a lista de checagem. Então, Paulo também denota aqui o seu checklist. E eu queria que você fizesse um tique aí, cada vez que isso aparecer para você. Quer ver só? Começa assim, versículo de número 2. A gente está maduro, ou a gente está em unidade, quando a gente consegue suportar o outro em amor. Não é só suportar. Temos que suportar em amor. Você está suportando o seu marido em amor? Tica aí. Ué, por quê? Não entendi agora. Você está suportando a sua esposa em amor? Faz um tique aí. Você está suportando seu pai em amor, seus filhos em amor? Vai ticando aí. Tá tudo bem? Você está suportando o pastor em amor? Você está suportando as pessoas do teu lado em amor? Se sim, ótimo, já está aí um itemzinho de maturidade, de unidade, está bacana, maravilhoso. Vamos seguir. Você está vivendo a verdade? Lembra que viver a verdade não é ser mal criado. Tem gente que confunde em ser verdadeiro e ser mal criado. Mas você consegue viver a verdade? Você está vivendo verdadeiramente aquilo que você está fazendo, aquilo que você está cantando, aquilo que você está falando, aquilo que você está produzindo? Vamos lá. Você tem se irado? Tem se irado muito? Então, esse aí ficou mais complicado. Tem dado lugar ao diabo? Estado em lugar, circunstância, ou abrido brechas dentro da tua casa para que o diabo possa fazer as artimanhas dele? Depois não vai me culpar o diabo, coitadinho do diabo, eu tenho até pena do diabo, porque às vezes leva a culpa dos maus hábitos dos crentes. O crente faz tudo errado, mas depois é o diabo. O diabo é só um aproveitador, entenda isso. Tá bom? Inimigo, feroz, destrói mesmo, não pode brincar, mas às vezes a gente quer culpar o diabo de coisa que não é nossa, que não é dele, é nosso. Você tem lesado alguém? Vou nem olhar, vou olhar para cima. Você tem pagado as contas? Tem prometido e cumprido? Principalmente em casa, que a gente promete as coisas para o filho e depois não cumpre, esposo. Você tem feito as coisas, tem lesado alguém? Agora eu posso voltar a olhar.
Tua boca tem sido para bênção ou para maldição? Você tem abençoado? O que eu estou falando aqui de bênção não é para você ficar aquela coisa na visão positiva das coisas. Estou falando que você precisa aprender a abençoar. Às vezes a gente critica os nossos filhos, inclusive, mas também precisa aprender a elogiar. E é difícil, às vezes a gente esquece. Às vezes a gente reclama de alguma coisa que está fora do lugar, mas esquece de elogiar quando a comida está boa, quando as coisas estão no lugar, quando as coisas estão ajeitadas. Tua boca tem sido de bênção ou tem sido de maldição, daquilo que você tem falado? Isso, vou deixar bem claro, vai procurando no texto bíblico aí, na referência do versículo, que é Paulo que está falando, eu não estou dizendo nada agora. Vamos lá, você está amargurado? Você sabe o que é amargurado, né? É uma amargura que produz em nós um sentimento ruim, e às vezes a gente até desconta em quem não provocou aquela amargura, mas a gente está tão amargurado que alguém pede um copo d'água para a gente, e a gente, sai fora, tal, a gente faz um monte de coisa. E você sabe que a amargura, na verdade, é muito semelhante à vingança? A única coisa é que na vingança a gente faz alguma coisa para revidar. Na amargura, a gente tem vontade, mas não faz, porque eu sou crente, acha? Se eu fizer, daí o pastor vai pensar o quê? Os irmãos vão pensar o quê? Ou talvez eu não faça, porque eu não quero ser preso, ou porque eu não quero... Entende? Mas o sentimento é o mesmo, a raiz do problema é o mesmo, que vão tomando conta das nossas vidas. Assim, tem perdoado? Porque não vai me falar que ninguém tem falhado com você. E também não vem me falar que você não tem falhado com ninguém. Nós lidamos, é relacionamento, unidade. E unidade vem de relacionamento e não é fácil. Alguém sempre vai falhar com o outro, pela expectativa que a gente criou, por aquilo que é direito, e isso vai acontecer. Você tem perdoado as falhas? Você tem pedido perdão também dentro desse meio? Deixa eu ver se tem mais um. Não, então vou voltar aqui. Você consegue mensurar aqui esse checklist? Está tudo bem? Se você fosse colocar de 0 a 10 a tua maturidade, a tua capacidade de unidade, como estaria isso tudo feito na tua vida, feito no teu coração? Como estaria isso dentro da tua vida? Bom, vamos seguir então, agora podemos seguir. Então, unidade e maturidade. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6 diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos nós, o qual, sobre todos e por todos, em todos vós. De novo, Paulo é brilhante na fala aqui, né? Ele pontua sempre o para depois falar do todos. A gente não tem como resolver o problema de todos se não começar a partir do um. A gente só consegue mensurar e consegue atuar naquilo que é o coletivo se a gente começar daquilo que é a unidade. Se você quiser começar a resolver o problema do teu casamento culpando o teu marido, vai ser uma troca de acusação, que ele vai falar o mesmo. Mas por onde começa a mudança no casamento? Por você. Como começa a mudança num coletivo? Por você, por mim. A gente precisa ter essa clareza. E Deus estabelece isso. Mas nós precisamos entender que há um só Senhor, um só batismo, um só Espírito. E que apesar que esse Espírito age de diversas formas, de formas diferentes, peculiares a cada um. Por exemplo, eu estou falando aqui daquilo que eu sei que o Espírito ministrou ao meu coração, mas ele bate em cada um de vocês conforme a tua necessidade e aquilo que é a obra específica que o Espírito quer no teu coração. A uns dá vontade de chorar, a outros dá vontade de sorrir. É o Espírito que trabalha nos nossos corações. Mas eu preciso entender que é o mesmo Espírito. O mesmo Espírito. Vamos seguir. Também diz lá, versículos 11 e 12. E ele designou, olha de novo a diversidade. Uns para apóstolos, que não são os apóstolos que a gente vê na televisão, mas são os apóstolos que abrem novos lugares, que vão adiante. Outros para profetas, e a palavra profética precisa ter claridade nas nossas vidas, precisamos entender a palavra profética, que não é do eis que te digo, mas é daquele assim diz o Senhor.
É isso que nós precisamos ter clareza. Outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. Deus dá a condição para nós. Deus manifesta os seus dons. Mas para que Ele nos dá isso? Está descrito aí. Com o fim de preparar os santos. Quem é santo aí? Nós. A fim de preparar para a obra do ministério. Para que a vontade de cada um possa prevalecer. Louvado seja Deus. Não é isso que está escrito aí? Mas que isso seja estabelecido para que o corpo de Cristo se estabeleça sobre as nossas vidas. Quem é o cabeça? Cristo. Nós somos membros, cada um com a sua função. Se você não fizer a sua função, ninguém vai poder fazer por você. Mas nós estamos entendendo que tudo aquilo que nós vemos executar é para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É fato que sempre nós fazemos isso? Não, porque a nossa vaidade, o nosso ego sempre tenta gritar, sempre tenta renascer. Mas a nossa vida, a nossa ação precisa para ser glorificado o nome do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, tem um grande equívoco que muitas vezes a gente comete. A gente quer buscar a unidade pelas boas intenções. A gente quer buscar a unidade pelo aspecto racional. É tão bom ser unido, é tão bom. É maravilhoso, e racionalmente a gente vai encontrar isso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Essa unidade, ela só é possível quando ela é promovida pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. É quando o Senhor derrama do seu amor, e a gente começa a entender como Ele nos vê. E a partir de quando nós entendemos como Ele nos vê, nós também nos tornamos aptos para a manifestação do amor. O grande problema é que a gente quer ter a intenção de ser unido, mas a unidade do corpo de Cristo é espiritual. Às vezes a gente quer vamos fazer uma reunião com todas as igrejas para manifestar a unidade. E vocês sabem bem que eu trabalho com isso, eu lido com os pastores, tenho prazer, tenho amigos pastores nessa cidade, aliás, muitos amigos pastores nessa cidade. Entendo muita coisa que está acontecendo, ouço muita coisa, e a gente tem militado por isso. Mas deixa eu falar uma coisa, não basta eu querer unidade sentando com eles toda quarta de manhã. Não basta eu ter unidade simplesmente eu viajando com minha esposa, com os meus filhos. Não adianta eu querer unidade simplesmente ir comer uma pizza, que espero que isso aconteça, se alguém me convidar, depois do culto. Mas a unidade, ela é do teor espiritual. É Deus que opera em nós. A sua graça, o seu amor sobre nós. Algumas coisas só vão poder ser resolvidas espiritualmente na tua vida. Algumas coisas só vão poder ser trabalhado quando você abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo de Deus, trabalha. Eu ainda estou cheio de vaidade. Eu ainda não consigo perdoar completamente meu marido, minha esposa, eu fico lembrando de fatos, mas por favor, Espírito Santo de Deus, trabalha o meu coração, para que o meu coração se amoleça e eu possa produzir a unidade de Deus. Você só vai ser maduro para aproveitar tudo aquilo que Deus tem para você, para ser produtivo daquilo que Deus espera de você, depois que você enfrentar todos esses momentos de relacionamento. Mas para que você possa entender esses relacionamentos e a questão da unidade, você precisa pedir que o Espírito Santo de Deus trabalhe o teu coração, trabalhe a tua vida.